Efésios capítulo 5, verso 22, capítulo 6, versos 1 e 4 de Efésios. Mas já vai estar aqui no Data Show para a gente ler e ficar fácil a nossa leitura. Diz o seguinte a palavra de Deus aos nossos corações: esposa, obedeçam ao seu marido como vocês obedecem ao Senhor. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer aos seus pais, o pai e a mãe, pois isso é certo. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Pode parar aí um pouquinho o slide e a gente continua já já. Vamos orar? Bendito eterno Pai, que a tua palavra lida nesse momento encontre guarida em nossos corações e produza fruto para o louvor e para a glória do teu nome. Há uns domingos atrás nós falamos, obrigado, vou pegar agora. Há alguns domingos atrás nós falamos do texto em que fala do papel do homem, E hoje a gente vai encerrar essa série falando sobre a importância e o papel da mulher e a importância e o papel dos pais na educação dos filhos. Ao longo hoje é a quarta reflexão. Ao longo destas 3 reflexões que a gente vem tendo no domingo, a gente tem demonstrado, ou tem procurado demonstrar, que um dos maiores problemas nosso não é a falta de estrutura, ou a questão financeira, ou uma questão física, biológica, que o maior problema da família é porque essa família passou a desobedecer a Deus, antes de se tornar família e durante o processo de se tornar família. E essa desobediência vem desde o Éden, a gente mostrou isso lá na queda. E aí as relações passaram a serem muito complicadas. Começou a foi instalado na criação que não tinha a desconfiança, a desobediência, a maldade. E isso nos cercou. Isso nos cercou, nos cerca e vem dificultando muito a nossa trajetória. E aí, quando Paulo escreve especificamente para tratar desse assunto e das questões da família, que não são questões de hoje, a família não tem problemas hoje, a família passou a ter problema desde o dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Os problemas só foram se vestindo de uma nova roupagem. No Éden não havia a tecnologia que tem hoje, não havia carros, No tempo de Paulo, a condução era barco e cavalos e carruagem. Então os problemas foram só seguindo a modernidade, mas eles sempre existiram. E eles sempre tiveram como base a mesma coisa. E até os dias de hoje continua. E quando a gente olha para a família do passado e olha para a família do presente, a gente percebe que o tronco que gera os problemas é os mesmos. E que a gente não está prestando muita atenção nisso. A gente viu nessas últimas 3 mensagens isso. Hoje eu quero pensar um pouco mais com vocês, iniciando pelas mulheres. E o que eu vou falar aqui hoje eu gostaria que fosse aplicado no mundo feminino, mas também fosse aplicado em todos os outros mundos, masculino, juventude, adolescente e por aí afora. Então pode chamar o próximo slide. Mulheres, obedeçam. Ou em outra tradução do 22, sejam submissas. Eu sei que tem muitas mulheres aqui, não só aqui, mas em qualquer outra parte, que tem muita dificuldade com esse texto. Ser submissa como? A gente está em um estado
que o índice de violência contra as mulheres é absurdo. Dentro da igreja e fora da igreja, a gente não pode tirar o ambiente da igreja do contexto em que ela está. Então é absurdo. Então, homens que oprimem as esposas com palavras, e a gente falou isso nos outros encontros, pais que são opressores de mulheres e de seus filhos, e principalmente no Brasil. O Brasil se não me fugir a memória, é o 5º pior país para se nascer mulher. Você imagina o que é isso aí, irmãos? A gente carregar isso. Porque as mulheres são vistas como objeto. A menina, para cuidar, ela é educada para cuidar de casa nos seus mínimos detalhes. Então ela tem que produzir tudo: roupa, prato, comida e a higiene da casa. Só que nos tempos modernos houve um outro agravante: a incapacidade financeira dos homens de sustentar financeiramente as famílias deles, fez com que as mulheres fossem trabalhar para ajudar, mas elas continuam trabalhando fora e quando chegam dentro de casa tendo que fazer tudo isso. E as mulheres que não trabalham fora, que ficam em casa, na sua maioria das vezes, inclusive visto até por outras mulheres, são percebidas como alguém que não faz nada, passa o dia todo em casa e aí tem tempo livre demais. Esse é o contexto e a gente tem mesmo no século 21, mesmo nesse século. Então entender a obediência aqui tem muita dificuldade e vai ter para algumas mulheres, e eu não estou desculpando, eu estou mostrando o contexto, porque alguns homens vão ter dificuldade de lidar com determinadas mulheres. Por quê? Porque elas têm dificuldade no processo de obediência, porque elas foram vítimas. E aí mora um conselho interessante, que eu gostaria só de ampliá-lo de forma muito rápida, é que o namoro existe exatamente para isso, para você conhecer e saber se é com aquele ou com aquela que você quer casar, porque Deus não vai descer do céu para dizer que é ela ou ele que você tem que casar, certo? Então você olha para isso, e eu vou usar uma palavra aqui que eu sei que criou um burburinho. Você olha para a mulher rixosa, olha para ela, ora e diz assim: eu decidi amar essa mulher e vou viver com ela. Aí quando você vem para mim, eu disse: foi a escolha sua, pratique o amor. Você olha para o homem rixoso, aí diz assim: vou casar com ele. Depois você olha e diz: eu não estou aguentando. Eu vou dizer: não está aguentando por quê? Pratique o amor. Então, nesse contexto, as mulheres têm muita dificuldade de obediência. Mas agora eu quero ampliar, porque essa é uma ponta da história. A outra ponta é que, de forma geral, nós temos muita dificuldade de obediência, seja mulher ou seja homem, e é isso que eu quero mostrar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as mulheres devem obedecer aos seus maridos como obedecem a Deus. A obediência ao marido não é pelo outro homem, a obediência ao marido e tem como referência Deus, Jesus Cristo.
E aí nós vamos entender que a gente tem muita dificuldade nesse quesito da obediência com Cristo. Por isso que isso atrapalha tanto. Independe do contexto em que você esteja. Independe do contexto que você tenha vindo. Você pode ter vindo de um contexto extremamente violento e encontrar um marido extremamente abençoador, mas se você não tem a obediência, você nunca aceitará ser obediente. E aí vai gerar um grande conflito na sua vida, porque você sempre vai viver dentro da desobediência, porque você não aprendeu a obedecer a Deus. Independe da circunstância que você esteja. Se for um homem desobediente, ele será sempre desobediente até que ele aprenda a obedecer a Deus. Por isso que Paulo vai dizer: obedeça ao seu esposo como você obedece a Deus. E aí eu vou dizer uma coisa, que muitos dos problemas do casamento, das relações entre mulheres e maridos, estão exatamente a isso, que elas obedecem ao marido de acordo com que obedecem a Deus. Então, são desobedientes. Pastor, baseado em quê? Eu vou explicar para você. Pode chamar o próximo slide. A obediência é como ao Senhor, como eu falei, e aí ele vai trazer essa questão aqui, a primeira questão: Deus como centro da vida. Não existe obediência a Deus se Deus não for o centro da nossa vida. Não é Deus girando em torno de nós, ao contrário, somos nós girando em torno de Deus. E eu sei que muita gente que está aqui vai dizer: eu já faço isso, pastor, toda a minha vida é voltada em direção a Deus. E eu vou dizer que sim, e glória a Deus se for, mas preste atenção no que eu vou apresentar agora e comece a se questionar se de fato Deus é o centro da sua vida, porque quando Ele é o centro da nossa vida, nada mesmo pode sair da centralidade de Deus. Tudo passa pelo querer dele. E é muito difícil isso, principalmente nas gerações de hoje, porque nós estamos vivendo em uma geração, e também falei isso, extremamente egoísta, pautada nele. Tudo é para ele, tudo é para ela, sempre pensando. Então é evidente que esse contexto do eu é muito difícil que Deus seja o centro, que Jesus seja o centro da nossa vida. Então essa é a primeira coisa. Eu sou o centro da vida versus Deus, ou versus dizer que Cristo, Jesus é o centro da vida. A gente pode até afirmar que Cristo é o centro da nossa vida, mas as nossas ações é que vão dizer se Cristo é ou não o centro da nossa vida. Esses dias fui visitar meu tio. Ele fez uma cirurgia, a gente até orou por ele. Ele tem uma hérnia enorme, tamanho de um mamão papaya, mamão Havaí. E a esposa dele estava dizendo da dificuldade dele, né, de cuidar dele. E aí eu disse: o fruto não cai muito distante da árvore, não. Lembra de vovô, que era o pai dele? O fruto nunca cai longe da árvore por si só. A única coisa que faz-nos diferente é o vento do Espírito, é que muda. Então não basta a gente dizer que Deus é o centro, se as nossas ações não demonstram essa centralidade de Deus, de fato Deus não é o centro da nossa vida. E aí é evidente que o eu está imperando
no meu querer, na minha vontade, e Jesus não é o centro. Pode passar o slide. Decisões a partir dos meus próprios desejos e vontade, por exemplo, identifica que Deus não é o centro da minha vida. Ó, irmãos, eu tenho 12 anos, agora no dia 13 que eu estou aqui, 12 anos na igreja, ministério nessa igreja. E tenho, acho que 13 ou 14 de concluído o curso de teologia. E tenho pelo menos uns 25 que eu me dedico só a aconselhamento, só a cuidar de pessoas. E se tem uma coisa que ficou marcado para mim, é que exatamente isso, as decisões destas pessoas, sempre com quem eu tive contato, sempre foram pautadas no querer e na vontade dela. Quantas vezes no aconselhamento pastoral, porque, como o pastor Nivaldo falou, eu não realizo casamento que eu não acompanho. Então assim, eu não sou estrela, nem cobro para casar ninguém. O cara chegar e dizer assim, eu só realizei um casamento que eu não acompanhei e me arrependi até hoje. Eu prefiro investir um tempo com a pessoa. Não quer dizer que a pessoa vá seguir ou não, mas eu prefiro investir um tempo. E aí, tanto da caminhada nessa, da gente ver, conduzir, fica muito claro e óbvio para mim que uma boa parte, pelo menos, eu posso dizer aqui empiricamente, pelo menos 80% dos casamentos são decisões a partir do eu. Eu encontrei o homem da minha vida, eu encontrei a mulher da minha vida. Pouco tempo de casado, volta, o homem da vida virou sapo e a mulher da vida virou uma bruxa. A pergunta é, será que Jesus era o centro? Ou será que, de fato, eu estava apenas sendo eu mesmo, buscando os meus próprios desejos e vontades? Então isso aqui é muito importante para a gente, e isso fica tão evidente em nós, mas tão evidente, que inclusive as nossas orações, e nós não percebemos, elas estão muito distantes da realidade, da centralidade em Deus. As nossas orações, na maioria das vezes, começam com eu e termina com o desejo do eu. Pai, muito obrigado pelo dia. Quando a gente diz, mas abençoa Zezinho, Maria, Francisco, abre a porta de emprego ali, faz isso aqui, faz isso ali, faz assim, faz acolá, tira esse problema que eu estou aqui, olha isso aqui, olha aquilo ali, aquela casa que eu estou querendo, e termina no nome do Senhor Jesus, mas faça a minha vontade. Como é que você pode fazer essa comparação com você mesmo? Comparando com o que Jesus disse acerca de oração. Pode passar o slide. Quando Jesus é perguntado sobre a oração dos fariseus e hipócritas, ele vai dizer, não faça como eles. Vá para um canto recluso, e quando vocês orarem, orem assim. Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Olha o início da oração. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Senhor, que a tua glória seja conhecida nesta terra. Que o teu reino venha sobre a minha casa, sobre a minha vida. Essa é a oração que Jesus está dizendo para a gente fazer. Passa o slide. Que a tua vontade seja feita aqui, na terra, na minha vida, Senhor.
Faz a tua vontade na minha vida. Porque Deus vai abrir a boca e vai dizer: a minha vontade é essa. E aí os Isaías, as Dorcas vão dizer: eis-me aqui, Senhor. Pode passar o slide. Perdoa as nossas ofensas. Aqui há um momento de quebrantamento, de confissão de pecado, porque os dois momentos iniciais da oração é de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser instrumento teu, para que o teu reino se expanda nessa terra, cresça nessa terra. Aí aqui é um momento de confissão, de quebrantamento. Senhor, olha, eu errei, eu cometi pecados, eu desobedeci, hoje eu fiz isso. Na cultura judaica é um momento de você colocar o pano de estopa, rasgar as vestes, dizer quem você é e o que fez, de confissão de pecado. No trecho final da oração, e não nos deixe que sejamos tentados. É aí onde você diz: Senhor, não me deixe ser tentado, porque se faltar o pão, eu vou tentar resolver do meu jeito. Então, anula a minha vontade, mas também me dá condições de ter dignidade para viver. E ele conclui a oração dizendo: o reino, o poder, a glória é dele para sempre. Se queremos ser obedientes a Deus, para restaurar o nosso casamento, a nossa relação familiar, precisamos urgentemente restaurar isso aqui, a obediência a Deus. Se queremos que a nossa família tenha ou esteja na centralidade de Deus, precisamos urgentemente restaurar a nossa obediência a Deus. Quando restaurarmos a nossa obediência a Deus, só assim conseguiremos ser obedientes aos nossos esposos, independente do que ele seja e de como ele haja. Só assim. Independe de onde você veio e aonde você está. Enquanto você não restaurar sua obediência a Deus, será impossível restaurar a sua obediência familiar. Esse é um dos maiores problemas, ou o maior problema que eu julgo. É a falta de obediência a Deus, é a falta da centralidade da nossa vida, para ela deixar de ser nossa, para ser de Deus. Quantas mulheres ainda estão reproduzindo costumes ou cicatrizes do passado no hoje, porque ainda não obedeceram a Deus, para ser uma nova criatura, para ser liberta, transformada. A pergunta que precisamos fazer hoje, enquanto mulheres e enquanto homens, é se de fato nós somos obedientes a Deus, ou só dizemos que somos. Porque a obediência a Deus aqui trata de não querer fazer a nossa própria vontade, de não querer conduzir a nossa vida a partir do nosso próprio querer. Aqui eu vou voltar a abrir esse parênteses. Quantas pessoas já chegaram para mim para dizer: Senhor, pastor, olha a bênção que Deus me deu. E eu digo para ele: Deus não lhe deu nada, foi você que escolheu. Orar por uma esposa é sabedoria. Casar
precisa ter a submissão de Deus, porque senão os desejos vão imperar. É a hora e a vez da gente parar para começar a pensar, porque Josué, para afirmar que a família dele seguiria a Deus, serviria ao Senhor Deus, ele passou por esse critério da obediência. Ele passou exatamente por esse caminho, por essa mudança de rota, onde ele passa não mais a construir tudo que pensa e tudo que sonha a partir dos seus próprios desejos, onde ele submete tudo que ele pensa e sonha à vontade de Deus. E a partir daí que ele começa a construir a história da família dele. Então veja que a partir da oração do Pai Nosso, o quanto que a gente muitas vezes está tão distante de Deus, apesar de dizer que Ele é o centro da vida. Como é que você pode afirmar isso, pastor? É tão simples. Quando a gente passa a dizer que Deus é o centro da vida, a gente passa a orar de uma forma diferente. Dentre elas, o texto do Coríntios 13, do amor, passa a ser real na minha vida. Pode passar o próximo. E aí, aquilo que seria a definição passa a ser real na minha vida. Por quê? Porque a centralidade não sou eu, é Cristo. E palavras como paciência e bondade passam a existir na minha vida. Quantas vezes a gente olha para o nosso parceiro ou parceira, cônjuge, né? Olha para ele assim, ou ela, e diz: eita Pai eterno. Mas o que é que o nosso mestre nos ensina? Paciência e bondade. Não vou trocar essa bênção não, vou ficar com ela, fui eu que escolhi. E eu escolhi para exercer a minha paciência e a minha bondade. Quem busca a centralidade de Deus, a paciência e a bondade vai ser constante. Então não peça paciência não, porque você está pedindo trabalho. Aí vai ser constante no exercício. Outra palavra que faz parte da definição amor é não procurar os seus próprios interesses. Quem busca a centralidade de Deus, e aí não é só para a mulher, é para todos. Ele passa a amar porque Deus é o centro da sua vida, e quando a gente passa a amar, a gente não busca mais a centralidade, ou a gente não tem mais, ou procura não ter, procura eliminar os atos egoístas. E como muitas vezes eu fico pensando o quão egoísta que somos, e é fruto nada mais, nada menos do que a escassez de Deus em nossa vida. Você já parou para pensar que quantos problemas do relacionamento seriam resolvidos se a gente colocasse o egoísmo para fora, o eu? Quem está certo numa discussão de casal? O inferno que está certo. A pergunta seria não quem tem razão, mas o quanto que aquilo pode prejudicar a nossa família ou abençoar a nossa família. Os atos egoístas só demonstram quem somos na natureza, quem de fato impera em nós. Sabe aquelas questões bem típicas do relacionamento? Por exemplo, o cara que chega em casa, que é muito típico com os homens, apesar de ter homens muito organizados, mas que chega em casa e
Sim, mulher trabalha, o homem trabalha. Ele chega primeiro, mas se deita no sofá, esperando que a esposa chegue para cozinhar alguma coisa. O egoísta vai dizer: minha esposa vai chegar tão cansada quanto eu. Vai? Não. O egoísta vai sentar no sofá e esperar. O egoísta não vai ter esse pensamento, porque o egoísta, ele não tem a centralidade em Deus, e sim nele mesmo. E aí ele vai olhar e vai dizer... Aquele que tem a centralidade em Deus vai olhar e vai dizer assim: eu preciso mudar. A minha esposa vai chegar tão cansada quanto eu, e eu tive o privilégio de chegar primeiro que ela. Então vou fazer alguma coisa aqui para a gente comer junto. Guardar mágoa. Aquele que tem a centralidade em Deus, ele não vai deixar de se machucar. O relacionamento depois da queda é um relacionamento extremamente frágil, porque nós não somos perfeitos. Então nós vamos nos machucar ao longo da história. É impossível, e eu acho que por isso que a gente tem tanta dificuldade com o amor. Pelo menos eu vou dizer, eu tenho. Porque não consegue se amar sem sofrer. Pergunta aqui pegar a irmã Edna, viúva. Todos os filhos que ela tem, que ela ama, é impossível que ela não sofra. Porque todos os filhos trazem problemas e dificuldades e machucam os pais, mesmo amando. Então é impossível na relação não se ter faíscas. O que o amor vai ensinar, o que Cristo vai ensinar no amor, é que a gente não vai guardar mágoa. Vai se libertar da mágoa, para não se tornar um rançoso. E aí, eu tive a oportunidade há uns anos atrás de acompanhar um casal, de conhecer um casal, nem acompanhar, conhecer um casal em que a esposa pegou o marido adulterando dentro da casa, na cama dela. E aí o cara saiu de casa, foi morar com essa pessoa, com quem estava adulterando. E tempos depois ele se arrependeu e se reconciliou com a esposa. Mas aí o voltar não foi tão fácil como ele imaginava. Haveria sempre aquela lacuna: será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E um dos momentos, eu conversando com eles, e principalmente com a jovem senhora, eu disse: olha, se você não perdoar, não deixar Cristo trabalhar para ser o centro da sua vida, a segunda casa será pior do que a primeira. Quem busca a centralidade em Cristo vai ser trabalhado para não guardar mágoa. Pode passar o slide. Pode ir para o próximo slide. Travou, foi? Tá aqui, certo. Esperança e paciência. Eu quero destacar a esperança. Sabe aquele indivíduo que casa com alguém dizendo assim: se não der certo eu me divorcio? Não é amor. Sabe aquele indivíduo que pega um cachorro, um gato, pega qualquer coisa para criar e diz assim: qualquer coisa que der errado eu devolvo? Não é amor. Porque o amor parte do pressuposto de uma escolha consciente, em que você olha para o outro e vê o outro assim, e passa o raio-x e diz assim: é esse que eu quero estar com ele. Eu sei os defeitos, sei as virtudes. E aí a esperança vai me mover para que eu olhe e diga assim: vou lutar
vou lutar até que Cristo volte para que a coisa caminhe bem. Mas quem não tem a centralidade em Cristo, dos seus atos, atitudes, pensando no eu mesmo, eu me caso porque eu tenho os meus desejos e vontades, e se não der certo, eu me divorcio. Eu me relaciono com fulano, se não der certo, eu saio. Mas no critério do amor, quando o Cristo está no centro, a esperança, ela inunda. Irmãos, só para tipificar, só para dar um exemplo bem claro. Ontem, aqui eu acho que foi um dos dias daquele para a gente. Começou às 7 horas da manhã e terminou às 19h20. A equipe que trabalhou, eu acho que estava só o cangaço. A capa batida no sertão e arrastada até a cidade. Hoje, minha esposa disse: o que é que tu tem? Eu não saí da cama. Da cama eu saí para o sofá e fiquei lá. Ela disse: quer um cafezinho? Eu disse: quero nada. Me deixe. Eu quero me reconectar aqui na energia para voltar a ter ânimo de novo. Trabalho enorme ao longo do dia. Trabalho com as crianças, eu estava até comentando com ela. Niele se vestiu de lixo para trabalhar com as crianças. E eu sei que todo mundo que trabalhou ontem saiu daqui exaurido. E se a gente olhar para as pessoas que passaram por aqui, começar a pensar: será que vai dar certo? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Porque eu tenho certeza que ontem, se eu fosse procurar uma coisa boa para fazer, eu tinha muita coisa boa para fazer. Mas o amor me nutre de esperança. Eu olhei, vi que não tinha nenhum certinho, via que tinha muito rixoso, via que tinha muito treco ruim. Eu escolhi estar no meio deles para fazer a vontade de Deus, para que a glória de Deus encontre esse caminho, abrace e salve e cure através de mim. E quando vem as dificuldades, aí a gente olha para Cristo e diz assim: Senhor, olha para mim, é nova força para a gente ir. Quem está na centralidade de Deus não para de ter esperança, porque Deus está no controle de tudo na vida. Pode passar o próximo slide. Eita, que o tempo voa. Paz e a educação. Eu vou frisar isso aqui de forma bem sucinta. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles se irritem. Uma das maiores dificuldades hoje na educação é que nós somos cães raivosos produzindo educação. E esse ensinamento eu aprendi há anos atrás. Eu tenho um irmão de um casamento do meu pai, bem novinho, e ele pegou alguma coisa minha, eu acho que eu era um jovem ainda, e automaticamente eu cheguei e tomei bruscamente dele. A primeira atitude dele foi chorar de raiva. Nós estamos educando nossos filhos do mesmo jeito que eu fico com meu irmão. Cães raivosos, que não mede palavra, que não senta para conversar, que não escuta o outro, que diz que quer escutar, mas não escuta o outro. E aí nós promovemos mais a irritabilidade dos filhos do que qualquer outra coisa do processo da educação. E olha o que é que a Bíblia diz. Isso está escrito há milhares de anos. Eu acho interessante que os pais, quando querem, vão ao consultório psicológico para ouvir exatamente isso. Então a gente precisa aprender e precisa se autoavaliar. Se o nosso processo de educação tem sido educação ou se é um processo de irritabilidade dos filhos.
Bem, aí o que é que a Bíblia vai dizer? Faça o seguinte, olha o que o texto vai dizer: crie seus filhos com disciplina, ou melhor dizendo, com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Qual é a disciplina e o ensinamento cristão? 1 Coríntios 13, amor. Não busque os seus próprios interesses. Rose acabou de falar aqui, como é difícil. Se a mulher acha que difícil é parir, ela está enganada. Difícil é educar. A dor do parto, hoje quase ninguém quer mais ter filho de parto normal, mas a dor do parto normal dura naqueles momentos e acaba. A educação é pro resto da vida, é sofrimento até o final. E a gente está fugindo desse processo de educação, porque o que é que a Bíblia fala do processo de educação? Não busque os seus próprios interesses. 1 de Coríntios, quando fala do amor, não seja egoísta, não trate com leviandade, aprenda a sentar e a conversar, aprenda a discutir, haja espaço para o diálogo, se interesse pelo que ele se interessa, ande aonde ele anda, busque, vá à escola, converse com os professores, sente com os filhos, veja quais são as dificuldades que ele tem enfrentado. Ah, pastor, é muito difícil, sempre foi, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Ah, mas eu não tive isso. Pare de se esconder no passado que você não teve, porque aqueles que são de Deus, que buscam a centralidade de Deus, Deus nos dá um novo corpo, um novo ser, melhor dizendo, o Espírito Santo para nos guiar, e agora abrir os olhos para a gente saber. Pare de deixar que outros eduquem, porque você é o responsável legal. A Bíblia não ensina a dizer assim: honra aos professores. E não me entenda mal no que eu vou dizer. A Bíblia diz: honra aos avós. Não, a Bíblia diz: honra pai e mãe, porque são autoridades espirituais sobre os seus filhos. E a gente tem aberto mão disso. E a gente não pode abrir mão disso. Então pare de deixar filhos para a avó criar. Pare de deixar filhos para terceiros criar. É sua, é nossa, melhor dizendo, é nosso pressuposto, é nossa obrigação o processo da educação. Tem momentos que a gente vai estar mais tranquilo, mas tem momentos que a gente vai estar muito mais cansado, mas a gente não pode abrir mão do processo da educação. E ele precisa ser feito à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. E eu quero dizer por quê. Pode passar o slide. Basta apenas ensinar o que é certo e errado à criança? Basta, gente? Quem acha que basta? Levanta a mão. Levanta a mão aí, basta. Você acredita que só ensinar o que é certo e errado basta na educação? Levanta a mão. Quem acha? Não. Por quê? Porque se bastasse, não tinha filho de pastor fazendo coisa errada, não tinha filho de diácono, não tinha filho de crente, não tinha filho de juiz, tinha filho de delegado. Então não é uma questão de moralidade. Por quê? Porque os conceitos morais mudam. Não é uma questão de tradição. Eu fui criado sentado à mesa, que nem tinha que estar tomado banho e de roupa, camisa e calção. Não se sentava à mesa sem camisa. Fui criado assim. Hoje não se senta à mesa nem com camisa nem sem camisa. Então a tradição não vale nada. Tradição por tradição. Quantos filhos foram criados com rigor de uma tradição e deram errados? É um conceito?
Por quê? Porque se for um conceito, eu vou dizer algumas coisas aqui que mudaram. Adultério, na lei do Brasil, era crime, cabo de ir para cadeia. Hoje, não. Não, filho. Crime de honra. Se adultério era crime para o homem ou para a mulher, dificilmente a mulher conseguia provar, mas o homem era mais favorecido. O crime de honra era uma coisa que facilitava a vida do homem. Me permita aqui, Renata. Tá, não vou nem para não ter confusão. Tá Renata e Valdo casado. E Valdo chega em casa, desconfia que Renata está com outra pessoa. Ele chega lá, mata a Renata. Se apresenta e diz: eu matei ela por conta da minha honra, que ela estava me traindo. Absolvido. Lavou a honra dele. Código Penal brasileiro. Hoje não é mais assim, tem a lei da penha. Certo? Legítima defesa, ainda tem. Se você comprovar que foi legítima defesa que você cometeu o homicídio, você pode ser absolvido. Está aqui. Coisas que são regidas por, ou que foram e são regidas por critérios de conceitos éticos e morais. No entanto, o que é que a Bíblia ensina? A lei mosaica vai ensinar que quem tira a vida de uma outra pessoa por vingança vá para a cidade de refúgio. Mas o que é que a Bíblia nos ensina? Que a vida pertence só a Ele. Então não é só uma questão de conceito moral. Pode passar por outro slide, por gentileza. Conceitos atuais, mais atuais. Xingamento no trabalho era normal. Hoje é crime de assédio. Se você está no trabalho, o cara passou, o teu supervisor e disse assim: você é um burro. Se você gravar, crime de assédio moral. Legítima defesa ainda continua, se você conseguir provar. Então não se trata de um conceito moral, porque a gente pode ensinar conceitos morais para os nossos filhos. A gente pode ensinar conceitos morais para a nossa família. Mas se Cristo não entrar na vida, se Cristo não entrar na nossa vida para ser o centro da nossa vida, tudo que a gente fala são conceitos morais. Só isso. Esses dias eu não vou nem citar a igreja, nem a pessoa, mas eu vi na rádio dizendo do mês da família, de uma igreja muito conhecida, a pessoa testemunhando assim, como era feliz, porque já estava na 4ª geração, ela era a 4ª geração, e as gerações dela todas estavam na igreja. Não é, o evangelho não é um conceito moral, porque quando ele é um conceito moral, a centralidade de Cristo não está na nossa vida. E aí explica muito das coisas que estão dando errado, porque nós estamos buscando nossos próprios desejos, porque não obedecemos a Deus, e evidentemente tudo na família será atingido. Pode passar o slide. Cristo como centro de todos os ensinamentos, e como, por exemplo, eu vou citar aqui Romanos 12, 18, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: ora, se a lei diz que a legítima defesa for comprovada, eu sou absolvido, a palavra de Deus diz: enquanto depender de você, tenha paz. Não haja como o outro está agindo, haja como Cristo lhe ensinou para agir. Pode passar o slide. Para os filhos, e eu vou encerrar aqui, já avancei. Sejam obedientes, porque isso é o certo. Deixa eu dizer uma coisa bem interessante. Comecei com obediência e vou terminar com obediência.
Você pode justificar muita coisa na sua vida. Você pode explicar, melhor dizendo, muita coisa na sua vida. Só que não justifica a sua desobediência. Enquanto você teimar em ser desobediente a Deus, você será desobediente aos seus pais. E essa desobediência lhe levará à destruição. E deixa eu te dizer uma outra coisa. Você ficará ainda mais próximo daquilo que você mais tem raiva. Então, um conselho, que por conta do tempo não vai dar para eu falar muito mais, aos filhos: seja obediente, porque o Deus que lhe criou está dizendo: isso é o certo a ser. Até para contestar alguma coisa que seus pais digam, seja obediente. Sente com ele: pai, me permita conversar com o Senhor sobre isso. Me permita ouvir. Escute, melhor dizendo, o que eu vou falar. Depois o senhor pense e me diz. Mas seja obediente. Então, irmãos, eu encerro aqui dizendo que se nós queremos ter uma família que serve a Deus, se faz importantíssimo que a gente volte para Cristo, para a centralidade de Cristo, para que Cristo de fato faça a diferença na minha e na tua vida, para que Cristo molde a nossa história em todos os aspectos. Como é que Ele vai moldar? Como é que Ele vai tratar? A partir dos ensinamentos dEle. Esses ensinamentos passam a ser real na nossa vida. E essa realidade nos afasta daquilo que era a sombra do passado e começa a impactar as coisas em nossa volta. Porque agora não é só um conceito que nós estamos vivendo. Agora é um Deus real que mudou a nossa vida. No nome do Senhor Jesus.